Construindo uma relação mais saudável com o mundo externo. Oi, meu nome é Lucila, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco sobre quais foram as mudanças de perspectivas e mentalidades que eu fiz dentro de mim para que eu me relacionasse melhor com o mundo lá fora, a mim, tá? Então, se esse é seu primeiro vídeo aqui que você está assistindo, eu passei ali, né, por um período ali que estava com depressão e aí dentro, né, desse processo, né, eu fiz diversas mudanças para que eu chegasse até a minha cura emocional. E nesse vídeo eu vou compartilhar aqui sobre quais foram essas mudanças de perspectivas que fizeram um total mudança na minha vida, tá? Então eu só vou compartilhar um pouco aqui da minha experiência e se servir aí de inspiração para você, eu vou ficar muito feliz, né? E se não, tá tudo certo também. Eu acho que é sempre válido a gente ouvir a história de vida das outras pessoas, tá? Então vamos lá, eu fiz uma colinha aqui e o primeiro ponto aqui que eu escrevi, tá, foi entender que nem todo mundo vai entender a gente, né? E a gente não fazer essa cobrança, né? Então, principalmente ali, né, nos meus momentos onde eu não estava bem, às vezes eu ouvia comentário de outras pessoas, do tipo, ai, a Lucila não gosta de se misturar, ou ai, a Lucila, ela parece que ela tá meio depressiva, sabe? Então, assim, as pessoas não compreendiam muito bem ali o que eu estava passando e sentindo. E aí o que acontecia? Eu simplesmente aceitava ali a falta de empatia delas, e aí às vezes não é nem assim por maldade, sabe? Mas é realmente uma ignorância das outras pessoas com relação a esse estado de ser, né? De estar, na verdade. E aí, uma vez que eu simplesmente aceitava essa situação, né? Eu não ficava cobrando que as pessoas me compreendessem, eu tinha um pouco mais de paz e de leveza na minha vida, né? Porque eu não ficava achando que os outros tinham que me entender ou tinham que ter dó de mim, nem nada, tá? Eu simplesmente compreendiam que havia uma certa limitação nessas pessoas de compreender pessoas que estavam ali com depressão, uma situação um pouco mais vulnerável, né? E aí, da onde que veio, né, esse meu entendimento? Ele veio do momento, né, em que eu tive ali, né, o primeiro diagnóstico de depressão, onde eu mesma tive resistência, né, com relação ao diagnóstico. Então, para mim foi muito difícil receber esse diagnóstico e eu mesma tinha preconceito com relação à depressão, né? Então eu tinha ali as minhas resistências, eu achava que depressão era doença de rico que não tem o que fazer, e na verdade não é nada disso, né? Então, olhando para mim mesma, na verdade, é que eu compreendi que aquelas pessoas também não tinham ali esse conhecimento, essa informação, né, dentro da mente delas, que se eu estivesse no lugar dessas pessoas, eu provavelmente também estaria julgando ali outras pessoas que estivessem com depressão ou tivessem uma vibração, um estado emocional ali mais vulnerável, né? Então, esse foi o primeiro ponto, né? Então eu parei ali de cobrar que outras pessoas me entendessem e simplesmente aceitei. Entendi que assim, a pessoa que não tem essa empatia, a pessoa que não tem essa capacidade ali de compreender os sentimentos e a vida dos outros, né? E cada um só dá aquilo que tem também, né? Então é isso, parei de cobrar e simplesmente aceitei essa limitação das outras pessoas, tá? Outro ponto também foi eu parar de criar expectativas com relação aos outros, né? Então, isso foi, nossa, muito mágico para mim, né? Então, quando eu simplesmente parei de achar que os outros deviam algo para mim ou que eles, enfim, o que eu esperasse algo em retorno como contribuição de algo que eu fiz,
quando eu parei de criar essas expectativas, projetar, né, essas expectativas nos outros, a gente para de se frustrar, né? Porque a gente não tem controle com relação a como as outras pessoas vão reagir, né? Então cada um também tem ali os seus problemas, os seus momentos de vida, e não é algo que nós temos controle sobre. Então para mim também foi assim muito muito libertador, né? E a gente também liberta as pessoas de ter que nos agradar e ter que fazer as coisas pela gente, né? Então, parar de criar expectativas dos outros de como as coisas têm que ser, e parar de querer ter esse controle sobre como as coisas e as pessoas devem ser ou se comportar. Simplesmente aceitar as coisas como são traz mais leveza para nossa vida e menos argumentos para nossa mente ali ficar remoendo, né? Outro entendimento também que eu tive durante esse processo sempre vai ter alguém melhor do que a gente e pior do que a gente, né? Então eu passei a aceitar a minha história como ela é, vendo, né, que assim como tinham pessoas que estavam, né, em uma situação muito melhor ou tinham uma história de vida muito mais melhor do que a minha, eu também tinha consciência de que tinha pessoas que passaram por situações muito piores da que eu havia vivido e ainda assim, né, conseguiram se superar, né? Então isso, inclusive, para mim é muito inspirador. E aí a vida é como ela é, né? Então existem ali, né? Não sei se você que está ouvindo isso acredita, mas existem ali as leis que regem o universo, né? E não necessariamente as leis humanas, né? Mas as leis naturais da vida. E quando a gente começa a compreender essas leis naturais, é que a gente começa a ter um domínio maior sobre a nossa vida. Então a gente não depende mais da sorte ou do azar. Então, quando eu começo a entender essas leis naturais, eu começo a ter mais autonomia na minha vida e começo a entender o porquê que as coisas acontecem na nossa vida, tá? Então, não vou me aprofundar nisso porque é muito extenso e não é o foco do assunto, mas quando eu começo a mudar essa minha visão e aceitar a minha história de vida como ela é, aí também isso me traz mais leveza, né? Eu saio desse lugar de, ai, coitada de mim, de vitimismo, né? Existem 8 bilhões de pessoas no mundo, cada um com uma história, cada um com um jeito de ser, e não adianta a gente querer ficar se comparando, né? Eu acho que a gente ficar querendo se comparar a todo momento, assim, é uma energia desperdiçada, né? E que não agrega em nada na nossa vida. Então, parar, né, de se comparar, né, e sair desse vitimismo, né, também me ajudou bastante, né, e aceitar as coisas como elas são, né, sempre vai ter alguém melhor e pior do que a gente, e é isso. Entender também que a vida é cíclica, né, então eu tava ali num momento com depressão, que não estava bem, e depois de 20 anos, graças a Deus, eu consegui superar e sair dessa situação. Então hoje eu já estou numa nova fase da minha vida. Enquanto eu estava lá, parecia que era uma eternidade, que eu nunca conseguiria sair daquela situação, né? Mas com a minha insistência, né, em querer melhorar, em querer sentir um alívio, em procurar o caminho que é mais amoroso para mim mesma, me permitiu, né, ao longo desses anos, sair e concluir esse ciclo da minha vida. Então hoje é uma história que ficou para trás, não faz mais parte do meu agora, né? E a gente entender isso, ter essa visão mais macro, né, de que tudo é cíclico e que se a gente fizer, né, as mudanças necessárias ao longo do tempo, do meu momento agora,
para que eu saia dessa condição, em algum momento eu vou encontrar esse caminho, eu vou encontrar essa porta e falar, ok, eu já consegui superar esse período meu que não foi tão legal, mas que também me serviu de aprendizado, né? Acho que a gente tem que aprender a exercitar um olhar positivo sobre as coisas, né? Então eu sou grata pelo momento ali onde eu passei por, enfim, diversas situações desagradáveis, mas que ainda assim me trouxeram lições, né? Aprendizados, vivências e experiências de vida que não é a faculdade, não é um livro que vai me trazer ali. Então tem coisas na vida que é só vivendo mesmo pra gente poder compreender elas, tá? E é isso, a vida é cheia de altos e baixos. E, bom, outro ponto também é não me importar mais com o que as outras pessoas pensam, né, sobre mim. Cada um tem a sua opinião, né, então tem diversos ditados relacionados a isso, né, então cada um tem a sua opinião. E assim como a gente quer ter a nossa opinião e a gente às vezes fica incomodado com outras pessoas que acham que tem o poder, né, de querer fazer a gente mudar de opinião, sendo que assim a gente está resistente, isso também me fez mudar a forma como eu via pessoas com opiniões completamente diferentes da minha, opostas inclusive. Eu simplesmente passei a respeitar a opinião dessas pessoas, porque aquela pessoa, com conhecimento ou não, ela tem ali o direito de pensar o que ela pensa, né? Então, quem sou eu para falar para alguém o que ela deve pensar, né? Assim como quem é uma outra pessoa que vem até mim falando para mim o que eu devo pensar ou fazer, né? Uma coisa que eu não aceito. Então, assim como eu não aceito que outras pessoas venham até mim e interfiram sem que eu pergunte, né, sem que eu esteja aberta a ouvir, né, essa opinião diferente, eu simplesmente vou rejeitar aquilo, né? Então, assim, é respeitar que cada um tem o seu espaço e a sua forma de pensar. E aí a gente tem harmonia, né? Então, aceitar que as pessoas elas são diferentes e que cada um tem o direito de pensar o que quiser, né? Desde que, claro, não fira ali outras pessoas, né? A gente também tem que saber o limite de cada coisa, tá? E, inclusive vou compartilhar aqui um exercício, né? Porque às vezes é muito difícil a gente, quando a gente está muito preso a essa parte mental e de controle, de julgamento, né? É difícil a gente começar esse exercício, né? De parar de se importar com a opinião dos outros. Então, o que funcionou para mim foi começando a pensar dessa forma, um exercício de reflexão. E se eu simplesmente parasse de me importar com o que os outros pensam? Como eu me sentiria e o que aconteceria com isso? Né? Então, foi um exercício, reflexão, né? Então, nem sempre, às vezes, ficava tão fácil entrar, né, nessa reflexão, mas que uma vez a gente exercitando, né, essa simulação de como eu me sentiria se eu não me importasse, ajuda o cérebro a começar a entrar nesse estado de pensamento, tá? Então fica aí uma dica para vocês que funcionou para mim, espero que funcione para você também, caso você se interesse por esse exercício. Outro ponto aqui também foi de que saber diferenciar ali sobre quem sou eu e quais são os meus valores e quais são os valores do mundo e do que eles colocam e saber diferenciar isso, né? Então, começar a entender que muitas vezes nós temos crenças, valores, né, costumes e hábitos que a gente adquire porque a gente aprende por outras pessoas e não necessariamente porque nós escolhemos, né? Então, uma vez que a gente consegue ter a consciência dos nossos hábitos, do que eu penso, das crenças que estão ali rodando, né, na minha mente,
uma vez que eu tenho consciência desses padrões, eu tenho a escolha de continuar com eles ou de mudar eles. Né? Então, é uma investigação que a gente precisa fazer dentro de nós mesmos, tá? E começar a entender que, assim, eu tenho a escolha de qual crença, de qual hábito eu vou adquirir para mim, né? E parar de comprar ali as ideias, as crenças que o mundo, que as pessoas vêm até mim e falam que eu tenho que fazer. Então eu começo a filtrar, né? Então eu começo a racionalizar, a ter mais consciência. Essa informação, essa crença realmente faz sentido para mim? Eu escolho ela para mim no meu dia a dia, né? Então é uma reflexão que também para mim foi muito importante para entender, né, aquilo que eu estava sentindo, que era incoerente no meu estado emocional, mas que por uma questão de ter aprendido, né, desde a minha infância, eu continuava praticando aquela ideia. Né? Então, aí, enfim, é toda uma investigação que a gente precisa fazer de nós mesmos e entender o que, a partir de agora, eu vou continuar fazendo e o que eu escolho eliminar da minha vida, tá? Outro ponto também que me ajudou bastante em ter um relacionamento melhor ali com o mundo é exercitar a empatia, né, das pessoas que, enfim, pensam diferente. Acho que esse ponto, na verdade, eu já até comentei, né? Então, eu vou passar ali essa parte da empatia, né? Que nada mais é do que entender que as pessoas que não passaram pelas mesmas dores que a gente, muitas vezes não têm essa capacidade de compreender aquilo que nós estamos passando, tá? Até comentando um pouco mais sobre isso, um exemplo, tá, que eu gostaria de dar que aconteceu comigo foi assim, em alguns momentos, né, teve uma médica ali em específico, uma psiquiatra, que é excelente médica, adoro ela, mas eu dava para perceber assim no olhar, né, da pessoa, né, dessa médica, que ela não conseguia entender aquilo que eu estava sentindo e passando, porque ela não teve aquela vivência, né? E aí, às vezes, é um pouquinho, falar um pouco desconfortável, mas assim, que não tem muito o que a gente fazer, né? A gente entender que muitas vezes as pessoas têm essa limitação, né, de empatia, muito porque não teve essa mesma experiência que a gente passou, tá? E faz parte. Outro ponto aqui é me afastar de pessoas que não me faziam bem, que eu não me sentia confortável. Acho que não preciso falar muito sobre isso, né? Então, é difícil a gente conseguir ali, né, uma cura estando no lugar onde nos adoece. Então, dependendo da circunstância, sair desse lugar vai exigir um planejamento maior, né? Mas também é um ponto importante para que a gente de fato comece a gente a se curar, tá? Curar nosso estado emocional. Outro aprendizado também que eu tive foi aprender a aplaudir, né, as conquistas das outras pessoas. Então, eu sempre... Isso foi, na verdade, sempre foi natural, né, da minha pessoa, de que sempre que alguém tinha ali alguma conquista, enfim, acontecia algo positivo na vida dessa pessoa, eu sempre ficava muito feliz por essa pessoa, né? Então não era alguém que desejava mal, ficava com rancor ou algum tipo de inveja, não, eu sempre ficava feliz pela conquista dos outros. E esse exercício, o que acontece? Ele estimula muito é uma informação que o nosso inconsciente acaba recebendo e que a gente meio que não... O nosso inconsciente não consegue perceber, né, se aquilo está acontecendo com a gente ou com o outro, ou se é um filme que a gente está assistindo. O nosso inconsciente, ele não grava, ele não consegue fazer esse tipo de distinção. Ele só consegue identificar ali o sentimento,
né? Então, quando a gente está ali no momento depressivo, é um pouquinho mais desafiador para a gente sentir ali alguma alegria, né, por nós mesmos, mas vez ou outra pode ser que a gente sinta felicidade pela alegria de outras pessoas, né? Então, exercitar essa felicidade, né, de sentir alegria pelas outras pessoas, também é um exercício para nós mesmos, né, de estar ali sempre conectado com algo positivo na nossa vida. E isso fica gravado e é algo que com certeza é construtivo para nós também, tá? Outro ponto aqui também que eu queria comentar, né, é um pouco polêmico isso que eu vou falar, mas que quando eu comecei a entender, eu também entendi que isso tem muito a ver com o poder pessoal. É um pouco polêmico, mas eu vou comentar porque para mim foi importante, tá? Que a ofensa, ela é sempre pessoal, né? Então, alguns aqui podem falar, como assim é sempre pessoal? E eu, depois que eu ouvi essa explicação, eu entendi que faz muito sentido, principalmente no sentido de a quem eu dou a força sobre quem sou eu, né? Então, quando vem ali alguém e começa a criticar ou humilhar a gente, óbvio que essa pessoa, né, não tem ali seus desequilíbrios com certeza, tá? Mas no momento onde a gente recebe essas críticas, essas humilhações, tá? A gente tem o poder de nós conosco mesmo dizer: isso que você está falando é uma mentira. Eu não acredito nessas suas afirmações. Eu discordo delas, tá? Então é aí que entra o nosso ponto, tá? O ponto, sim, da pessoa que está recebendo e tem ali a força para falar não, a força para discordar daquela afirmação, né, daquela informação, daquela, enfim, do que estiver acontecendo ali no momento. A gente tem o poder de discordar e falar: não, eu não sou isso. Eu sou muito melhor do que isso, né? Então, aí que entra essa parte a ofensa é pessoal, tá? E aí também eu vou comentar sobre uma frase que eu ouvi do professor, né, Leandro Carnal, que eu pensei, nossa, é muito verdade isso. Quando alguém fala alguma coisa, né, se alguém fala uma verdade, ela é uma verdade. Então, por que eu vou me ofender com algo que é verdadeiro? E se alguém fala uma mentira, é uma mentira. Por que é que eu vou me ofender com uma mentira de uma pessoa que, enfim, tá querendo colocar ali pra mim que é uma verdade, só que é uma mentira? Entende? Então tem muito essa visão. Eu sei que é delicado ali, algumas pessoas podem ficar muito desconfortáveis porque não é, assim, tem a questão da responsabilidade da pessoa, né, que está praticando, né, verbalizando ali a crítica, o julgamento, a agressão em si, tem sim, mas assim, isso não é algo que a gente tem controle sobre o outro. Eu não tenho controle sobre o outro. Tá? Eu só tenho controle sobre como eu vou reagir às situações. E é aí que entra essa parte a ofensa ela é pessoal, porque eu tenho o poder de discordar do que as outras pessoas estão falando sobre mim. E quando eu concordo com a afirmação da outra pessoa, eu estou tirando o meu poder pessoal e entregando para essa outra pessoa, tá? Então, fica aí a reflexão, tá? E, enfim, depois comenta aqui sobre o que você achou disso, sobre, enfim, tudo que eu compartilhei aqui, tá? Essas foram as mudanças de mentalidades, né, que eu fiz ali durante o meu processo, né, de sair da depressão e que me auxiliaram a enxergar o mundo de uma forma diferente e eu tivesse mais leveza, mais harmonia e pudesse estar melhor, né, dentro do mundo, vivendo melhor um pouco, vivendo um pouco, né, melhor ali no mundo enquanto eu estava com depressão, tá? Então, espero que tenha sido útil para alguém. Então, comenta aqui se você gostou, dá um curtir também e, bom, obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.